Eu sou Thaís Martinez, advogada, presidente e fundadora do Instituto Íris e personagem de São Paulo. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade. Bom, eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo. Bom, eu passei a minha vida inteira aqui, né? E aos 4 anos de idade eu perdi a visão em razão de uma cachumba. O vírus dessa cachumba se alojou na retina, causando uma infecção que levou à perda total da minha visão. Nessa época, em que eu perdi a visão, era final da década de 70, e nós não tínhamos todo esse arcabouço legislativo que temos hoje, de proteção às pessoas com deficiência. Então, meus pais tiveram de enfrentar muitas barreiras, por exemplo, para a minha inclusão numa escola. As escolas, elas se recusavam a fazer a minha matrícula em razão da deficiência, coisa que hoje não é mais admitida, é inclusive tipificado como crime, mas naquela época não era assim. Então, minha mãe demorou mais de 1 ano para encontrar uma escola que aceitasse fazer esse trabalho educacional inclusivo. E foi uma experiência muito bacana, eu considero que é um grande aprendizado, porque a dona dessa escola muito pequena, que acabou me aceitando, era uma pedagoga, Paula Galetti, e ela disse a seguinte frase para minha mãe: olha, eu não tenho a menor experiência com alunos com deficiência visual. Para falar a verdade, eu nunca nem convivi com uma pessoa com deficiência visual, mas deve existir alguma forma de sua filha ser educada como as outras crianças. E eu gosto muito de contar essa história porque mostra como um profissional que esteja realmente conectado com o propósito da sua profissão, ele pode transformar a vida de uma pessoa. E na semana seguinte, essa pedagoga ligou para minha mãe dizendo que tinha conhecido uma professora que sabia o Braille e ia ensinar para as professoras da escola dela para que eu pudesse ser alfabetizada. E eu fui matriculada nessa escola e aos 6 anos de idade eu saí de lá completamente alfabetizada em Braille. Então acredito que tive muita sorte por já ter tido esse início tão abençoado, enfim, que deu uma grande força para mim, mesmo sendo uma criança, e para os meus pais, para que a gente seguisse nessa trilha da inclusão. Curiosamente, quando eu tinha 7 anos e estava nessa escola de ensino fundamental, uma professora me contou que nos Estados Unidos e na Europa existiam cães que auxiliavam as pessoas com deficiência visual e que eles podiam entrar em todos os lugares. E eu fiquei encantada com essa história, porque eu já era apaixonada por cães, eu sempre tive cão de estimação e naquela minha decisão infantil eu tive a certeza de que algum dia eu teria um cão desses para mim. Então eu segui a minha infância, o meu processo educacional. Quando chegou o ensino médio eu fui para uma outra escola pública, daí já não tinha uma sala de recursos, mas também já não era tão necessário. A gente mandava as provas para serem transcritas, eu fazia a prova em Braille, depois a escola mandava para que alguém transcrevesse para o professor poder corrigir, e eu tive muito apoio dos meus amigos, dos meus colegas de classe, e isso foi uma experiência muito bacana, um grande aprendizado para mim e para eles e para os professores de quanto o trabalho em equipe pode ser produtivo para todo mundo, Então a solidariedade, a inclusão, ela não é importante só para a criança que tem a deficiência, ela é importante para os outros alunos também, que aprendem a conviver com a diversidade, aprendem a cidadania na prática, aprendem a importância da solidariedade e como isso pode melhorar aquele espaço comunitário para todo mundo.
A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Quando chegou a adolescência, principalmente na época da faculdade, né? Eu comecei a sentir muita falta da autonomia para eu me locomover sozinha. Eu já não queria, como todo adolescente, depender o tempo todo dos meus pais, né? E nessa época eu me lembrei daquela história do cão-guia e comecei a procurar aqui no Brasil e descobri que não existia treinamento de cão-guia aqui. Era a época do vestibular, né? Eu fui fazer cursinho pré-vestibular, porque infelizmente naquela época a escola pública já estava um pouco defasada, né? Então eu tinha que complementar o meu estudo num curso pré-vestibular e eu decidi que eu queria fazer direito e que eu queria fazer direito na São Francisco, na USP. E então eu comecei a fazer direito na USP e cada vez mais querendo essa independência na minha locomoção. E eu prestei um concurso, fui trabalhar no Tribunal de Justiça, na época era o primeiro TAC, e eu fui trabalhar no gabinete de um desembargador, Dr. Malheiros, e ele me apresentou para o pessoal da Polícia Militar, que na época tinha um projeto piloto para treinar cão-guia aqui no Brasil. Eu acabei pegando um labrador, nós fizemos essa tentativa que infelizmente não deu certo. Então, duas amigas começaram a me ajudar a buscar em outros países essa alternativa. Muitas escolas estrangeiras diziam que não treinavam cães para pessoas de outros países, e até que nós encontramos uma escola americana, a Leader Dogs for the Blind, que fica em Michigan, e essa escola contou que tinha acabado de fazer uma parceria com um instrutor brasileiro. E eu entrei em contato com esse instrutor e disse do meu grande interesse em ter um cão-guia, né, e ser avaliada para ir nessa primeira turma. Nem era uma grande chance naquele momento, porque a prioridade era para pessoas do sul do país, mas eu fui avaliada, enfim, e um pouco daquela história também de que quando as coisas têm que acontecer, de alguma forma elas acontecem, né? Então, eu fui selecionada para, em abril de 2000, receber o meu primeiro cão-guia, que foi o Boris, né? E foi um marco na minha vida, tanto que eu digo que eu divido minha vida em A, B e DB, antes e depois do Boris. Ele foi treinado nessa parceria do instrutor brasileiro com essa escola americana, né? Então ele já havia sido socializado lá, que é a primeira etapa do treinamento de um cão-guia. Ele tinha sido treinado e aí o instrutor brasileiro, o Moisés, fez a última etapa, que é justamente a instrução, ou seja, quando a pessoa com deficiência visual encontra o cão e tem que aprender a se comunicar com esse cão, a receber as mensagens corporais, né? De que você tem que virar à direita, de que tem um obstáculo, de que ele está subindo uma escada. Então, ele fez essa última etapa. Ele realmente fez uma diferença incrível. Eu comento, né? Geralmente, quando a gente tem uma expectativa muito elevada em relação a alguma coisa, a tendência é que a gente se frustre, né? Mas nesse caso, foi o contrário. Mesmo com a expectativa tão alta, eu ainda me surpreendi positivamente com o quanto de qualidade de vida o Boris, né, e hoje o Diesel, que é o sucessor dele, trouxe para a minha vida. Então, assim, uma qualidade técnica, né, de me garantir autonomia, segurança, liberdade. Eu podia andar com uma velocidade bem alta, sem me preocupar, sem ter medo de bater o rosto em alguma coisa, né? Nós sabemos que vivemos numa cidade bem pouco acessível, né? E aí andar com a bengala é algo um pouco estressante. Para mim era extremamente estressante, né? Eu tinha muito medo, principalmente dos obstáculos aéreos, né? Ou seja, aqueles que não têm uma projeção, uma base no chão, como um orelhão, né? Aquelas lixeiras suspensas e tal. E o cão-guia, ele desvia desse tipo de obstáculo, ele ajuda você a atravessar a rua, mesmo que você vá para um lugar desconhecido, né? Por exemplo, vou numa estação de metrô que eu nunca fui.
Mesmo que eu não saiba para onde fica a porta, a catraca ou a escada, eu peço para ele e ele entende todos esses referenciais, então faz com que a sua locomoção seja muito mais fluida, né? Muito mais agradável. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Eu comento que nessa época eu já trabalhava, eu era concursada, eu já havia me formado, mas eu sentia falta dessas pequenas alegrias do dia a dia, né? Então eu sempre gostei muito de caminhar, mas aí eu dependia sempre de alguém e com o Boris eu passei a não depender mais. São aquelas pequenas coisas de você estar num domingo à tarde em casa e querer comer o seu chocolate favorito e poder ir até a padaria, sabe? Sem depender de ninguém, né? E com isso, o Boris fez com que eu melhorasse muito minha autoestima, minha autoconfiança. E isso trouxe uma série de outras mudanças, como, por exemplo, a coragem de morar sozinha, que era um outro sonho que eu tinha. Eu sempre gostei muito de praia e gostei muito de andar na beira do mar, né? E o mar, a praia, né, é um lugar em que é muito difícil você andar com a deficiência visual sozinho, porque você não tem pontos de referência, né? Não tem uma parede, portas, coisas que você possa usar como referência. E então, quando eu fui a primeira vez com o Boris para a praia e pude fazer essa caminhada, sabe, na beira do mar sozinha, isso foi muito emocionante e talvez pareça muito simples, né? E acho que essa é uma reflexão que o ser humano tem que fazer. Quantas coisas que nós temos, né, na nossa vida e que a gente não valoriza porque elas estão lá todos os dias. Mas para mim foi muito marcante, muito importante mesmo. O cão-guia, ele só vira um cão-guia se isso for prazeroso para ele, né? Como assim? Muitos cães, durante o treinamento, são dispensados justamente porque eles se mostram muito estressados com essa responsabilidade. Então, esses cães, eles são dispensados para que não seja um sofrimento para eles esse trabalho, né? Então, a gente pode observar o Diesel, assim como os outros cães guias, né? Eles, você pega o equipamento de trabalho, ele fica muito feliz, né? Então, para ele é aquele desafio do dia a dia, cada vez que ele faz uma coisa legal de me desviar de um obstáculo, de encontrar alguma coisa que eu peço, ele fica muito feliz. Os cães-guias, eles são capazes de guardar mais de 200 endereços, né? Como que funciona isso? Por exemplo, eu vou conhecer um lugar novo, né? Uma loja que eu quero ir. Então, eu vou perguntar para a pessoa primeiro, né? Como qualquer outra pessoa também que enxerga faz, né? As referências para eu chegar nessa loja. Então eu vou saber, vamos supor que essa loja fique no meu bairro, né? Então eu vou a pé. Então a pessoa vai me dizer, você sobe a sua rua, vira a primeira direita, atravessa 2 ruas, vira à direita novamente e anda uns 200 metros, tá? Então eu tenho essa informação e eu vou passando isso para o Diesel, né? Ele tem os comandos de andar em frente, virar à direita. E nesse caminho, seja ele conhecido ou não, ele vai me desviar de obstáculos. Então, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, ele sabe o que é um obstáculo, o que é um perigo para mim e ele vai desviar. Quando eu chegar na loja que eu quero ir, né? E aí, chegando lá perto, eu posso perguntar uma informação para alguém do número, né? Ou posso usar outras referências, por exemplo, se eu souber que é ao lado de uma farmácia, né? Geralmente as pessoas não se dão conta porque elas não precisam, mas farmácia tem um cheiro muito característico, né? Então isso para mim pode ser uma referência. E quando eu chegar nessa loja, eu vou fazer uma festinha com o Diesel e dar um nome para essa loja, né? Repetir essa palavra algumas vezes. E aí quando eu fizer isso, eu faço isso com ele mais 2 ou 3 vezes e ele vai saber a partir de então, quando eu disser o nome da loja, que é para lá que ele tem que ir, eu não preciso mais dizer nada, tá? Então, isso é algo bem interessante, mas, repito, não é a única função do cão-guia, ou seja, ele não é utilizado apenas para trajetos pré-definidos.
mesmo que seja um lugar desconhecido, ele vai me desviar de obstáculos, né? E isso já é bastante. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. É uma relação peculiar em que você convive 24 horas por dia com ele, 7 dias por semana, excetuando-se aí a relação de uma mãe com um bebê, né, enquanto é bebê, acho que não existe outra relação em que você tenha, né, esse contato tão permanente, né, tão intenso. Então, muitas vezes eu sinto como se ele fizesse parte do meu próprio corpo, né? A gente cria realmente uma sintonia que é impressionante e muitas vezes eu tenho para mim que acaba existindo uma comunicação meio telepática, algo assim, sabe? Algo muito peculiar, muito intenso. Enquanto o cão-guia está trabalhando, é importante que ele esteja concentrado, né? Porque ele tem que guiar e olhar os obstáculos e tudo por mim e por ele, né? Então, eu costumo comparar com a pessoa dirigir um carro, né? É importante que ela esteja bem atenta, tá? Agora, quando que a pessoa pode brincar ou não com esse cão-guia? Eu costumo dizer que é muito simples a regra. Pergunta para a pessoa, né? Para o tutor. Porque cada cão-guia também é diferente. Eu, particularmente, gosto muito que as pessoas interajam com o diesel, desde que eu saiba, desde que seja um momento oportuno, porque, como eu disse, acho que tem esse lado muito bacana de aproximar as pessoas. Mas tem outras pessoas que não gostam tanto ou que os seus cães acabem ficando mais ansiosos com essa interação e pode então atrapalhar a pessoa no seu caminhar, né? Então, é uma regrinha muito simples, a pessoa pergunta e o tutor desse cão-guia vai dizer se é um bom momento ou não para isso. Nós já temos o treinamento aqui no Brasil, o próprio Instituto Íris já treinou alguns cães integralmente no Brasil, cães nascidos aqui, né, que foram treinados. Outras instituições também no Brasil já fizeram isso, mas ainda não podemos nos considerar completamente independentes nesse sentido, né? O próprio Instituto Íris continua com as duas frentes de atuação, ou seja, treinamos cães aqui no Brasil, mas também mantemos a parceria com a escola americana, que nos proporciona a entrega de cães muitas vezes de forma mais rápida, né? Nós temos um sonho institucional, vamos dizer, de construir um grande centro de treinamento aqui em São Paulo, né? Eu ainda tenho para mim que se a gente conseguir juntar os 3 setores, né? Ou seja, o terceiro setor, que é uma ONG, né? O segundo e o primeiro, né? Ou seja, as empresas e o governo, né? A gente consegue atender muito mais pessoas. Nós temos hoje no Instituto Íris mais de 2.000 pessoas que aguardam na fila de espera para ter um cão-guia, para ter o seu primeiro cão-guia. E, além disso, nós temos os cães que têm que se aposentar, né? Como eu falei, depois de 8, 9 anos de trabalho, eles precisam se aposentar e essas pessoas que já se acostumaram com esse nível de qualidade de vida teriam uma perda gigantesca se elas não pudessem receber um novo cão-guia. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Esse é outro aspecto, né? Eu falei dessas questões técnicas, né? Mas esse é um lado do cão-guia que é muito importante. Ele tem um outro fator, né, tão relevante quanto essa questão técnica, que é essa relação de afeto que você tem, né? Quem tem cachorro de estimação mesmo sabe o que é isso. E então eu brinco que é unir o útil ao agradável, né? Ele me ajuda, mas além disso é uma companhia, né? Um amigo. É uma outra coisa muito importante, ele facilita muito a inclusão da pessoa com deficiência visual, porque
ele propicia a aproximação de muitas pessoas. Então eu fiz muitos amigos por conta do Boris, por conta do diesel, e esse é um lado muito bacana também. Os verdadeiros amigos do peito de fé. Logo que eu cheguei com o Boris aqui no Brasil, eu enfrentei uma batalha judicial, porque o metrô de São Paulo não me deixava entrar com o Boris. E isso virou uma ação judicial que demorou 6 anos, mas eu consegui entrar no metrô com uma liminar. E juntando esses dois fatores, né, perceber essa falta de estrutura, até mesmo desse arcabouço legal, assim como essas mudanças tão positivas na minha vida, eu decidi fundar com alguns amigos o Instituto Íris, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essa incrível qualidade de vida trazida por esses cães. E nós trabalhamos para aprovar uma lei, primeiro uma lei estadual aqui em São Paulo, que foi aprovada de uma forma muito rápida pela Assembleia de São Paulo, por unanimidade, né, em 2001. Na época, o presidente da Assembleia era o deputado Walter Feldman, né, que fez um trabalho bem importante também e conseguiu essa unanimidade, e foi muito rápido mesmo. Acho que foi um momento, né, embora a lei ela fosse muito específica para o acesso de cão-guia, eu acho que essa repercussão ampla que teve na mídia e ter levado isso para a discussão da sociedade, né, mobilizar a opinião pública em torno disso, acabou promovendo muitas reflexões sobre o tema, e esse tema passou a ter um maior espaço, né, na mídia, e isso fez com que também muitos outros pontos da acessibilidade fosse acelerado, né? Então eu me sinto muito feliz de ter contribuído de alguma forma, né, para esse processo. Acho que nós ainda temos muito para fazer no Brasil sobre acessibilidade, né? E outra coisa, não basta ter a lei, né? O Brasil, no geral, né? São Paulo também, mas o Brasil, de modo geral, tem uma das legislações mais avançadas em termos de inclusão de pessoas com deficiência. Só que na prática a gente sabe que pouco disso é efetivo, né? Então a gente costuma dizer em direito que isso muitas vezes é uma legislação simbólica, né? Quando foi 2008, né, o Boris já estava com quase 10 anos e aí eu percebi que ele precisava se aposentar, né? Ele já estava demonstrando alguns sinais de cansaço, né, alguns probleminhas de saúde, e foi o momento em que eu tive que tomar essa decisão. Foi um momento muito difícil, né, porque o Boris foi esse meu grande companheiro durante todo esse período. E eu fui buscar o Diesel, que hoje está comigo, é o meu segundo cão-guia. E esse processo foi bastante complexo, né? Tanto que o meu vínculo emocional com o Diesel demorou muito para se consolidar, porque eu tinha essa dificuldade de me desvincular, né, do Boris como meu cão-guia. E aí, quando eu consegui entender, né, internamente, processar que o Diesel era um outro cão, que era uma nova história, né, e que cada um deles tinha as suas peculiaridades, né, as suas habilidades, aí eu consegui estabelecer esse vínculo com o Diesel e construir uma nova história também muito bonita com o Diesel, né? E ele seguiu nessa missão, né, de me proporcionar toda essa qualidade de vida, toda essa alegria, enfim. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos. E hoje, né, com o Diesel também já está próximo de se aposentar, ele já está com 10 anos, mas está muito bem de saúde. E ele ainda me acompanha na minha rotina toda, né? Então, a minha rotina ela não é tão rígida, né? Mas em geral eu levanto de manhã, né? E
eu e o Diesel tomamos o nosso café da manhã, né? Depois disso eu geralmente faço um passeio com ele pelo bairro, uma caminhada, e daí eu utilizo geralmente as manhãs para me dedicar ao trabalho do Instituto Íris, né? No qual eu sou presidente voluntária. E depois disso eu venho para o Tribunal Regional do Trabalho, onde eu trabalho atualmente. E aí o Diesel me acompanha, ele vem comigo para cá, ele tem a caminha dele, os brinquedos dele, né, todos os amigos dele que trabalham aqui com a gente. E ele desce comigo quando eu vou almoçar, ele tem as chances dele, né, para as necessidades, que é uma preocupação muito grande das pessoas. Ele tem a água dele aqui à disposição, enfim. E aí ele me acompanha no que eu for seguindo. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo.